Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui em mais uma entrevista com os nossos aprovados da Coruja, aqui no Estratégia Concursos, e hoje o aprovado é o Tarciso da Silva Santos, ele que foi aprovado em 22º lugar para o concurso do Banco do Brasil, do estado de Alagoas, para o cargo de agente comercial, macro-região 2 e micro-região 004. Tá correto, né, Tarciso? Isso, exatamente. Boa noite. Tudo jóia. Tarciso, começa se apresentando para a gente, a quem nos acompanha, para trazer um pouquinho aí da sua trajetória, sua idade, se você não se importar, sua formação e sua cidade natal. Eu tenho 28 anos, eu sou de Arapiraca, Alagoas. É, Atualmente eu curso o tecnólogo em processos gerenciais e a graduação em engenharia de software. Boa. Começa então falando também para a gente, Tarciso, um pouquinho de como foi a sua entrada, o seu início no mundo dos concursos públicos, como que tudo começou. Para começar, antigamente, antes de tudo, eu estava fazendo engenharia e eu acabei saindo da engenharia e nessa época é, eu comecei a acompanhar o estágio e aí, no caso, foi na época que teve o concurso da Receita Federal. Eu acho que foi, não estava sendo sendo falado, né, que daquele concurso agora que demorou muito para ser autorização. Aí eu acabei, comecei a me interessar por concurso, aí saiu o edital do IBGE na época. Aí eu fiz a prova, aí eu fiquei em quinto lugar, só que era uma vaga só, aqui para a cidade que eu fiz. E aí depois eu acabei fazendo um processo seletivo para a PM, e passei em 11º lugar, e aí eu fiquei 3 anos lá. Aí após isso eu acabei indo para a iniciativa privada e só que eu não estava muito satisfeito com as condições que eu estava vendo no meu dia a dia. Então eu acabei pensando em voltar a estudar para concurso e aí eu voltei a estudar para a Receita Federal. E aí nessa hora que eu estava começando a estudar para a Receita Federal, saiu também burburinho de que saiu o concurso do Banco do Brasil. E aí eu, na dúvida, eu achei que não daria a Receita Federal ainda, e aí foi que eu parti do Banco do Brasil e deu certo tudo no final, né? Bom, me conta um pouco da sua rotina para se preparar para esse concurso do Banco do Brasil. Você trabalhava e estudava, ou você conseguiu focar só nos estudos? Tem que ajudar na sua casa? Como é que foi um pouquinho da sua rotina? Então, nessa época, a minha esposa estava grávida e eu trabalhava. E aí, inicialmente, quando eu comecei a estudar, eu estava trabalhando presencial na empresa, depois eu consegui home office. E aí, eu geralmente acordava 4 horas da manhã, aí estudava até umas 6h30, 7 horas por aí, que eu pegava 8 horas no trabalho, mesmo que em casa, né? Aí eu pegava 8 horas, aí eu tinha que tomar um banho, tomar café para ir trabalhar. Trabalhava, quando era tarde, eu sempre ia para academia, e aí quando eu voltava a estudar mais um pouquinho, umas 2 horas, 3 horas. Então, assim, no dia, a minha média de estudo era 4 horas na média. Uhum. E esse foi o seu primeiro concurso público, ou você já prestou outros? E ele é o seu objetivo final, ou você quer continuar estudando? Então, como eu falei, eu fiz primeiramente o IBGE, né? Que eu fiquei em quinto lugar, mas que era uma vaga só. E depois fiz o temporário do IBGE, que eu passei 3 anos lá no IBGE. E agora foi o Banco do Brasil. Eu fiz o Banco do Brasil em 2018, que teve uma prova, até fiz uma pontuação boa. Só que o problema foi que eu fui cortado em inglês, levei corte em inglês, que não pode gerar nenhuma disciplina. Aí agora, por isso que eu decidi não estudar para Receita, estudar para o Banco do Brasil, porque eu já tinha uma base para estudar no Banco do Brasil. E assim, eu penso atualmente em crescer dentro do Banco do Brasil, que depois que eu entrei, né, eu comecei a pesquisar e vi que tem várias oportunidades lá dentro de crescimento. Mas assim, até então, antes de passar, o meu objetivo era Receita Federal. Aí eu pretendo ver como é que é a realidade lá dentro. Se por acaso eu realmente for como eu estou imaginando que é, talvez eu encerre aqui e tento fazer carreira dentro do banco. Mas se por acaso eu depois não ver que não é aquilo que eu quero, aí eu pretendo voltar a estudar para a Receita Federal. Boa, legal. E como é que você conheceu o Estratégia nesse meio do caminho aí? Como que tudo começou no Estratégia? O Estratégia, eu sou assinante vitalício do Estratégia. É, eu começou bem antigo, é o Thomas George, eu acho que é o nome dele.
Ele é coach aí, e na época ele dava uma entrevista com o Ricardo Vale. E aí eu acompanhava, ficava vendo sobre auditor, como é que era estar para concurso. E aí foi que, tipo, rapaz, todo mundo que ia estudar aqui ia primeiro lugar em tudo. Aí quando saiu a Vitalícia, eu disse, olha, eu não sei se eu vou querer estudar para concurso. Na época eu estava indo para iniciativa privada. Então eu não sei se eu vou querer voltar, se eu estudar para concurso, eu não sei como é que vai ser. Então eu não vou fazer uma assinatura anual, vou aproveitar essa assinatura vitalícia. Na época foi um preço bacana. Aí eu assinei a vitalícia, eu disse, ó, se por acaso depois eu decidir voltar a estudar, eu já tenho a assinatura vitalícia. Aí eu peguei, assinei vitalícia, até hoje tenho. E basicamente foi assim, eu fui vendo live sobre o concurso da Receita Federal. E depois, quando eu vi que estava tendo muita gente passando sempre primeiro, eu assinei a vitalícia logo. Que é o melhor cursinho, né? Então, vou ficar dentro com eles. Boa, então você tem acesso a outros tipos de conteúdo, né? Assinante vitalício tem acesso à mentoria, aos coaches, professores também, muito bacana, viu? E me conta uma coisa, qual para você é o grande diferencial nos materiais do Estratégia? O diferencial, eu acho que é a qualidade. Eu sempre brinco com meus amigos que estudam para concurso, que eu falo o seguinte, eu disse, olha, quer chegar na prova, sabendo que o que vai cair na prova, pelo menos 99% do assunto que vai cair na prova vai estar no estratégia. Os outros cursinhos eles tentam fazer uma forma mais resumida, e aí isso acaba às vezes prejudicando, porque você estuda sempre para ficar ali naquela média. Você não estuda para você pegar primeiro lugar, não estuda para pegar segundo, terceiro. É mais para você ficar ali naquela média, mas talvez dê para você passar naquela média. Mas pensando numa excelência maior, você tem uma estratégia que é mais completa, o material. E assim, como lá tem vídeo aula, tem PDF, tem site de questões, para mim é perfeito. Tipo, a gente sempre tem aquelas mentorias que o pessoal também, como a gente estuda para concurso, é, tem a reta final, que foi, para mim, foi muito bom. A reta final e o Hora da Verdade foi muito bom para mim. Foi uma coisa assim que fez total diferença na minha aprovação. E quantas horas líquidas que você conseguiu estudar em média e por dia para esse concurso do Banco do Brasil? E como que você organizava o seu plano de estudos? Você usava mais os PDFs, mais as videoaulas? Então, é bem interessante falar sobre essa questão de método de estudo, porque por um tempo eu fiquei muito preso eu vou encontrar o melhor método para estudar. Eu vou encontrar o melhor método para estudar. Só que depois de que eu vi vários vídeos e tudo mais, eu fui vendo algum depoimento aprovado e tudo mais. Tem um rapaz que acho que é Ricardo Bione, que ele é aqui de Alagoas, que ele passou para primeiro lugar para o ISS Aracaju. E aquela entrevista que ele deu para mim me iluminou bastante, porque ele falou bem assim: ah, todo mundo estuda para concurso sempre pelo PDF. Só que eu estudo por videoaula. Só que quando eu quero aprofundar em um assunto, eu uso o PDF. E eu, assim, eu pensei, poxa, será que, no meu caso, será que às vezes eu não estou conseguindo render muito? Será porque eu estou tentando só pegar a forma de todo mundo estuda? Então, assim, eu estudei basicamente por videoaulas, mas, assim, quando é um assunto tipo administração, que era uma matéria que valia muito ponto, aí eu queria aprofundar, eu via, olha, esse assunto aqui a Branca gosta de falar bastante. Aí, além de ver a videoaula, eu ia lá, ver o PDF, resolver todas as questões, porque eu vi aquele assunto, ia cair várias questões naquele assunto, eu não podia errar nenhuma. O restante eu estudava mais por videoaula. Então, assim, eu estudava primeiramente por vídeos, mas depois sempre complementava pelo PDF. Muita gente faz o contrário, né? Estuda mais pelo PDF e quando sente dificuldade vai para vídeo. Só que a minha forma de aprender, eu aprendo muito mais quando a pessoa fica falando, explicando, do que é, lendo em si. E Uhum. outra coisa que eu acho que também para mim foi assim do melhor do que vídeo aula foi a resolução de questões. Para mim, resolução de questões que passa quem acerta mais, né? Não é quem sabe mais, é quem acerta mais questões. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, era a minha próxima pergunta. Qual que é a importância que você acha da resolução de exercícios e quantos exercícios mais ou menos, assim, em média, que você acha que você fez para esse concurso? Olha, o que acontece? Eu tive uma estratégia de estudo, como assim eu não tinha muito tempo por causa do trabalho, minha correria. Outra pergunta que você fez que eu acabei pulando foi a questão de quantas horas líquidas por dia. Isso. É, eu acho que eu estudava líquido entre 3 e 4 horas líquidas por dia, por conta que eu tinha muito pouco tempo para estudar por causa do trabalho. A minha esposa também estava grávida, assim, sempre tem que dar um suportezinho para ela.
Sobre a questão de quantidade de questões, eu não sei ao certo dizer a quantidade de questões que eu fiz. Porque o que acontece? Como é que eu posso dizer assim? Eu fui muito focado em teoria no início e eu fui muito nas questões de PDF. Então, tipo, eu fazia a videoaula daquela aula e embaixo pegava o PDF e resolvia as questões porque lá tinha questão comentada. Então, assim, eu fiz essa métrica. Ó, vou fazer a videoaula e vou ver as questões no final. Uhum. Quando chegou perto da prova, umas 2 semanas antes, eu mudei a minha estratégia. A minha estratégia foi o seguinte: agora eu vou para a questão somente, e através das questões eu vou identificar onde é que eu estou com ponto fraco para eu melhorar. Então aí eu ia para as questões, por exemplo, pegava lá, filtrava lá uma questão lá sobre tipo mercado de câmbio, um exemplo, que é conhecimento bancário. Aí eu vinha lá, pegava lá 20 questões. Aí se eu acertasse pelo menos ali umas 17, 18 questões, ou 16, eu dizia, eu tô com 80% aqui, dá certo para mim, 80% aqui, eu acho que no dia da prova vai depender da questão que cair. Eu não, aqui não tem muito o que melhorar, mas se eu pegar, só, por exemplo, 20 questões para resolver e acertasse apenas 10, 12, eu disse, rapaz, aqui eu tenho que melhorar um pouquinho. Aí eu já iria procurar estudar para aquele assunto específico. E também a questão do hora da verdade e o ETA Final, que também é um curso basicamente de questões. Eu usei muito o Bruno Lima para matemática, porque, como eu já tenho facilidade com exatas, eu não estudei teoria de exatas. Eu deixei matemática financeira sem estudar nada. Eu disse só na reta final é que eu vou estudar. Aí na reta final eu fiz o Hora da Verdade e fiz a reta final, e ali eu fui garimpando as formulazinhas que eu não lembrava mais, resolvendo mais questões específicas daquele assunto que eu estava sentindo um pouco mais de dificuldade. Então, basicamente foi isso. Eu usei basicamente videoaula no início e as questões do PDF. Depois eu peguei o PDF e através de, aliás, peguei as questões e através daquela dificuldade que eu tinha nas questões, eu ia para o PDF ler a teoria. Boa. E você lembra alguma disciplina que você tinha mais dificuldade e como que você fez para superar essa disciplina? Usou algum método diferente? A disciplina que eu tenho mais dificuldade até hoje é português. Português é a disciplina meu calcanhar daqueles. Português eu fui muito pela máquina de questões também. Assim, tipo, eu estudava teoria e muitas vezes eu dizia, caramba, isso não entra na minha cabeça. Aí entrou aquela questão que eu falei, não passa quem sabe mais, passa quem as questões, acerta mais questões. E aí eu comecei a resolver muita questão de português e às vezes eu dizia, olhava assim e dizia, rapaz, olha, eu não sei por que isso aqui tá certo, mas eu já estudei em algum lugar que isso aqui tá correto por conta que eu já resolvi um bocado de questões e essa questão aqui sempre parece desse jeito e vai estar certo. Então, tipo, eu fui muito pela questão de padrão de questão. Eu ia muito, resolvi tanta questão de português e quando chegou na prova eu dizia, olha, essa questão aqui essa alternativa não pode ser, porque eu já vi que não se encaixa. Isso daqui não se encaixa. Aí ficava em dúvida entre duas. Aí eu olhava, e aí, tipo, marcava a que eu achava que estava mais correta. No caso, até português eu acertei 8 questões de 10 no concurso. E eu fiquei até surpreso, porque, assim, não é uma matéria que eu tinha facilidade, né? Mas como ela valia muito ponto, que ela era um dos carros-chefe do concurso, o que me salvou foi resolver questão. Porque, como eu falei, eu não sabia muita teoria, mas eu resolvi tanta questão de português que tipo, já tava no automático já. É, não, mas não tem jeito. Português, por mais facilidade que a pessoa tenha, é bem complicado, assim, até por causa disso que a gente tem aulas específicas, né, de português com a Adriana Figueiredo, outros professores também que dão aulas bem focadinhas nisso. Você deve ter pegado, isso também na assinatura vitalícia. Agora, o que que você mais acertou e o que você mais errou, assim? O que que você poderia fazer diferente, talvez, no próximo concurso? Olha, no caso do professor aí, o professor de português, Felipe Luca, é muito bom. Quando eu comecei a estudar português, a minha base foi feita muito por ele. A Adriana, ela eu peguei muito mais dela, vídeo assim, que ela falava sobre resolução de questões, fazia, né, resolução de questões. Mas, assim, base teórica eu peguei muito com o Felipe Luca. É, assim, sobre a questão de acerto e erro, eu acho que o meu maior acerto foi na reta final. Eu esqueci muito, esqueci a teoria um pouquinho de lado e identificar as questões que mais caíam na banca. Assim, é claro, por exemplo, aqui, que eu fiz uma pesquisa lá, que é a banca, nossa banca foi a César Gran Rio, e eu identifiquei que a César Gran Rio gosta de cobrar, por exemplo, informática gosta de cobrar muito Excel, mas ela não gosta, tipo, de cobrar muito.
protocolo de internet. Então eu não vou focar em protocolo de internet, eu vou focar em Excel. Então, pelas questões deles, ficar quais eram os assuntos mais cobrados, e aí eu focava em resolver as questões deles. E se por acaso a gente ficasse que eu estava com alguma deficiência, tipo abaixo de 20%, aí eu já iria para o PDF para ler a teoria do PDF para reforçar. Isso foi uma maior acerto, porque aí, no caso, eu fui focando nas minhas deficiências e, de acordo com o que eu cobrava mais. Se eu fosse dizer assim, um erro na minha preparação, de forma geral, como concurseiro, foi essa questão de eu achar um padrão para todo mundo. Eu acho que, assim, um coach, quando ele vai orientar a pessoa, ele tenta pegar um padrão que, se você seguir, vai dar certo. Por exemplo, aqui tem aquela método de revisão de, tipo, 24 horas, 7 dias, depois 30 dias. Tudo bem, aquilo ali vai servir. Se você fizer aquilo daquela forma, vai dar bom. Só que, às vezes, para algumas pessoas, não é confortável fazer aquilo. Não, ela não se sente confortável. Então, às vezes, eu tentava aplicar esses métodos e não ficava confortável aquilo. Eu vi que dava resultado, tipo, eu apliquei um mês esse método, o meu rendimento estava em 90% em direito administrativo, em direito constitucional, que era uma matéria que eu estava estudando para a Receita Federal. Só que eu tava, tipo, e lia muito PDF, só que eu ficava, tipo, com aquela sensação de que eu estava me forçando demais para estudar. Quando eu disse, não, eu vou agora fazer aquilo que eu me sinto mais confortável. E eu fui para videoaula, depois eu vi questões, eu identifiquei que tá, o meu rendimento caiu um pouquinho, mas eu estava me sentindo muito mais confortável. Então, a longo prazo, eu estava vendo que o resultado para mim estava melhorando. Então, tipo assim, eu comecei, mas depois eu estava desgastado totalmente, né, depois de um mês. Mas aí, então eu disse, não, quando eu estudo videoaula, passa um mês, passa dois, e eu estou tranquilo, eu estou estudando com constância, não tô me sentindo fadigado. Então, assim, o meu maior acerto foi ter feito essa questão de analisar meus pontos fracos no final, através de questões, e o meu erro, assim, foi caçar um padrão certo, sendo que o padrão certo é aquilo que você se sente mais confortável. Uhum. E se você pudesse deixar uma mensagem aqui sobre o que o Estratégia Concursos representa para você, o que que você diria? Excelência. Quando eu lembro de estratégia é muita excelência, porque assim, como eu falei, Receita Federal é um concurso que você tem que ser para você passar. Não tem essa de você passar, mas Receita Federal é um exemplo, essencialmente. E foi por isso que eu assim, assinei o estratégia na época, porque eu pensei, poxa, eu sinto que eu vou querer um dia estar para a Receita Federal. Então eu assinei a Vitalícia por conta disso. Depois acabei estudando no Brasil, passando, né? Como eu falei, hoje talvez eu encerre, se tudo der certo lá. Mas o que me fez assinar o estratégia foi a excelência dos materiais. Eu sempre vi o pessoal passando em primeiro lugar, principalmente para questões para concursos como o TCU, federal. Então, assim, para mim, estratégia é sinônimo de excelência. Muito bom. E agora, para a gente encerrar, deixa uma mensagem para as pessoas que ainda não conseguiram a aprovação, estão estudando, muitas vezes bate aquele desânimo que assim, a gente sabe que concurseiro tem muito disso, né? Acha que só o vizinho que consegue passar em concurso público e tudo mais. Mas deixa uma mensagem para essas pessoas que ainda estão estudando e tentando a aprovação, Tarciso. Então, primeiramente, não tenha pressa, tenha constância. O mais importante do que você. Claro que todo mundo quer passar o mais rápido possível, mas, assim, não é no nosso tempo. Você pode saber toda a teoria daquele concurso que você está prestando, mas se no dia você não tiver com o emocional é, bacana, se você não se sentir bem no dia, não adianta nada, você não vai conseguir fazer nada. Quando eu fui fazer a prova do banco, eu me senti preparado, só que quando eu cheguei na hora da prova, eu estava tão ansioso que eu comecei a ver a matemática, que era a matéria que eu tinha mais facilidade. Eu olhei para matemática assim, eu fiquei, poxa, eu não sei nada de matemática, agora ferrou. Matemática é que eu sei mais, mas aí eu disse, não, não vou entrar em desespero, não. Pedi para ir no banheiro, lavei o rosto. Ele disse, olha, eu vou ter que voltar para lá e vou ter que dar um jeito de resolver essas questões. Deu certo, eu voltei, até fechei matemática na prova, mas ali eu controlei meu emocional. Então, assim, às vezes quando eu comecei eu tinha muita pressa de passar. Depois eu fui vendo que o segredo não é você ter pressa, é você ter constância, fazendo a sua parte, fazendo sempre o seu melhor, fazendo aquilo que te deixa confortável e a aprovação vai ser consequência. Para um bom material como do estratégia faz diferença. Então você escolhe um bom material, estuda com constância e o resultado uma hora vai vir. E sempre cuidar do emocional, né?
É isso aí, isso mesmo, não pode esquecer do emocional também. Tarcísio, muito obrigada pela disponibilidade em falar com a gente por aqui. Tenho certeza que todo mundo que está acompanhando aqui a nossa entrevista também ficou bastante contente em saber um pouquinho da sua trajetória, porque dá curiosidade, né? Todo mundo que está estudando também quer saber o que o outro está passando. Então, muito obrigada, te desejo muito sucesso. E essa live aqui vai ficar disponível, claro, no nosso blog também, junto com outras entrevistas com aprovados, tá bom? Muito obrigado também, Estratégia, pela oportunidade de falar aqui da minha aprovação, porque eu sempre assisti as entrevistas com os aprovados e para mim hoje foi uma surpresa quando eu recebi o convite para participar. Então, muito obrigado também, viu? Muito obrigada. Muito sucesso para você e a todos que acompanharam a gente. Eu também agradeço. Você encontra outras entrevistas com outros aprovados da Coruja aqui no nosso blog. Continue navegando com a gente. Até mais.